Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, os evangelhos são sempre muito inspiradores e nem poderia ser diferente. Eles foram feitos também com esse propósito e com esse fim: inspirar-nos. Jesus não quer que nós o copiemos. Ele quer ser uma inspiração para nós na ação única que cada um é chamado a fazer. Porque ninguém pode repetir ninguém. Ninguém pode simplesmente sequenciar aquilo que os outros fazem, por melhor que seja o que os outros fazem. Nós somos chamados a olhar e dizer: e eu, do meu jeito, com as minhas circunstâncias, com os meus dons e talentos, com as minhas possibilidades, o que é que eu posso fazer a partir do que eu estou vendo de bom nesse ou naquele outro? Mas a ação é minha, o discernimento é meu, a escolha sou eu quem faço. E é assim que em cada um de nós, Jesus Cristo, para não dizer Deus, vai se renovando na face da terra. Porque é isso que tem que acontecer. Atualizar a presença de Deus em nós, todos os dias, instantaneamente. Nunca repetir o que já foi. Então nós temos uma maravilha, que são 8 bilhões de pessoas são chamadas a fazer diferente do que Cristo fez. E nem por isso serem fiéis a Jesus Cristo, porque a inspiração é a mesma, mas a ação é diferente. Senão, nem valeria a pena a gente vir ao mundo só para repetir os pais, os avós, os bisavós, os de 400 anos atrás, os de 2000 anos. Bastava um, acabou a vida, acabou tudo. Nós precisamos renovar. Essa renovação é própria de cada ser humano e é o que a vida espera e conta da nossa parte, com a nossa presença aqui. Os detalhes do Evangelho são muitos. Primeiro, Jesus saiu, diz o texto. Ele saiu, depois passou por aqui, continuou acolá, atravessou a Decápole. São verbos importantes. Mostra-nos que Jesus Cristo essencialmente é um caminhante, é um itinerante. Jesus Cristo é um peregrino, um transeunte. Ele não se fixa em lugar nenhum. E quando as pessoas perguntam: onde é que você mora? Queremos ir lá, estar com você. E o que é que ele diz? As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem rigorosamente onde reclinar a cabeça. Ele se assume como alguém que está de passagem e ele aprende a passar por tudo e por todos e aprende a deixar que passe tudo aquilo que foi feito para passar. Às vezes o grande sofrimento que nós temos é querer que dure aquilo que não foi feito para durar. É querer que não passe nunca aquilo que tem os dias contados, porque já nasceu com esse carimbo de provisoriedade. E aqui tem uma grande lição para todos nós na nossa vida. Com essa atitude, Jesus Cristo nos mostra e nos ajuda a viver a impermanência, a mudança, o desapego.
Em outras palavras, Jesus Cristo nos ajuda a viver livres, viver a nossa liberdade, passar com o que passa, inclusive aprender a passar por nós próprios, porque nós próprios passaremos, desapegar-nos da nossa própria vida, a partir das idades que nós vivemos, porque às vezes a gente tem muita saudade, quando está com 35 anos, da idade dos 15 ou 20, e quando chega aos 60, tem muita saudade da nossa idade de maturidade inicial, com 30 ou 35, e quando descamba para os 80, não quer mais aceitar, a gente acha que tem ainda os 60. É muito bom despedir-se dessas fases da vida da gente, deixar essas coisas no passado, porque é lá o lugar delas, e perceber que não podemos repeti-las, nem fazê-las, mas nos 80 anos nos dá a possibilidade de fazer coisas que aos 30 jamais imaginaríamos ser possível, e são, e nós fazemos. A maturidade, a experiência, a cabeça mais no lugar, em geral. Às vezes chegamos com os 80 mais doidos do que os 30, mas não é o normal. O normal é que a gente envelheça e não fique só perto de morrer, mas envelheça e ganhe alguma sabedoria, pelo amor de Deus. Se tivermos consciência, olhos abertos, vontade de fazer a coisa certa, não tem como a gente errar esse caminho. Vai ter que passar por ele e ganhar realmente algo muito importante no final. Depois, com essa atitude, Jesus Cristo nos faz valorizar cada etapa da nossa jornada. No fundo, é aquilo que vocês já se cansaram de ouvir. Valorizar o caminho, porque a jornada já é o destino. Nenhum de nós sabe, de sã consciência, se vai chegar onde deseja um dia chegar. Mas todos nós devemos saber o lugar exato onde nós estamos agora. Isso é tudo que a vida pede de nós, saber onde nós estamos agora. Valorizar cada passo. E qual é o segredo para isso? O segredo é o envolvimento. Não existe substituto para o envolvimento. Está envolvido em todas as coisas que nós fazemos. Acordou de manhã, levantou da cama, 100% envolvido. Foi lavar o rosto, 100% envolvido. Escovar os dentes, 100% envolvido naquele momento. Depois arrumou, 100% envolvido enquanto está se vestindo. Depois foi tomar café, 100% envolvido. Não duvido que você derrame café em você, se você está 100% envolvido no que faz. Agora, quando eu estou tomando café e já com o celular na orelha e já pensando que vai ser daqui a pouco no trabalho, eu faço miséria. Sou capaz de matar e morrer, porque eu não tenho consciência do lugar onde eu estou. Meu corpo está presente, mas a minha cabeça, meu coração e tudo aquilo que é minha imaginação está em outro lugar. É preciso reunir tudo que eu sou ao corpo que eu tenho e ao lugar onde ele está. 100% envolvido em tudo. Quando eu estou 100% envolvido, eu não deixo que o passado seja mais do que ele é, um traço na minha memória. Pode ser um traço muito marcante, porque às vezes a gente tem uns traços marcantes que todo mundo vê, mas continua sendo um traço. E o futuro é apenas uma possibilidade, com o qual eu não devo me preocupar de maneira alguma, porque não chegou. Mas se eu estiver envolvido no presente, fazendo a coisa certa e do jeito certo, certamente o futuro não me vai escapar. Eu também o farei da maneira certa. O segredo é o envolvimento no aqui e agora. 100% envolvido na realidade que eu tenho diante de mim. Em terceiro lugar, essa atitude de Jesus nos estimula a diversificar a nossa experiência, diversificar os nossos conhecimentos, os nossos contatos e relacionamentos humanos.
Porque Jesus Cristo estava aqui, daqui a pouco estava ali, ele estava diante de realidades novas, descortinava as possibilidades novas, tinha contato com pessoas as mais diferentes que ele nunca imaginou conhecer. E essas pessoas, essas realidades, essas circunstâncias da vida de Cristo, totalmente distintas umas das outras, era tudo o que ele precisava para poder, provocado por elas, dar respostas à altura dessa provocação. Quando eu fico diante de uma pessoa só a vida inteira, duas pessoas só a vida inteira, eu só posso responder às provocações que aquelas duas pessoas me fazem a vida inteira. E não serão tão diferentes, repetem-se sempre. Se eu estou diante de um trabalho, de uma realidade, de uma configuração de vida a vida inteira, o desafio que essas coisas me põem, que eu tenho que responder, e só. Mas se eu diversifico a minha vida, se eu me abro às novidades que ela me vai colocando à frente, a cada instante eu sou obrigado a ter uma resposta diferente. Nessa obrigação, por assim dizer, nessa provocação saudável, eu cresço, eu dou um salto de qualidade. Porque somente quando a gente é provocado e desafiado muito de perto, é que a gente cresce. Porque a gente vai buscando as respostas que achava que nunca tinha. Todo o potencial de inteligência, de dons, talentos, de criatividade pode desabrochar quando a gente é confrontado com um problema novo. O que não acontece quando a gente é provocado pelos problemas de sempre. Vai dar as mesmas respostas de sempre, o tempo inteiro. Então aqui Jesus Cristo nos ajuda também a viver essa diversidade. Porque eu já disse a vocês e repito, quando nós paramos naquilo que nós conhecemos, o que nós conhecemos se torna um obstáculo ao conhecimento. Quando nós estagnamos nas pessoas que nós amamos e com as quais nós mantemos relações de amizade, de afeto, as pessoas que nós amamos se tornam um impedimento ao amor. Quando nós paramos no que nós já experimentamos, a nossa experiência se torna um obstáculo a que experimentemos mais e mais daí para frente. Por isso nunca paremos em coisa ou em pessoa alguma. Mesmo quando nós possuímos um bem, ou seja, uma coisa boa em nossas mãos, se nós paramos nisso, nós deixamos de saborear talvez um bem maior e uma coisa melhor do que aquela que nós temos em mãos. Meu pai dizia que mão fechada é uma mão perdida. Eu posso ter ouro em pó na minha mão, mas se ela está fechada, eu não tenho mais nada do que aquele ouro em pó. Para eu pegar outra coisa boa, eu preciso me desfazer disso, abrir a mão e tocar outra coisa. E o equilíbrio da vida, a sabedoria de uma pessoa, consiste precisamente nisso, em abrir a mão e em fechar a mão, em pegar coisas, em soltar coisas. Há sempre coisas para a gente pegar. Mas quando a gente olha do lado, há sempre outras coisas para a gente pegar também, precisando soltar a primeira. Essa é uma dinâmica incorrigível que todos nós temos a obrigação de observar, porque estamos submetidos a ela. É a natureza própria da nossa vida, o desapego e a inconstância, que nos dá uma certa insegurança, claro, mas sem essa insegurança e ao mesmo tempo o enfrentamento dela, a gente não é nada. A gente só repete um pouquinho mais do mesmo o tempo inteiro. Depois o evangelho começa: trouxeram-lhe um homem surdo que falava com dificuldade e pediram para que Jesus Cristo o curasse. Ele era surdo, tinha problema na audição e por isso falava pouco ou quase nada. A fala, nós sabemos, é o principal instrumento de comunicação que ajuda na convivência entre as pessoas.
no bom relacionamento humano. Uma boa fala, quem comunica bem, facilmente traz gente para junto de si, atrai pessoas e conserva essa amizade que foi iniciada lá por uma palavra bem dada logo no início. Isso significa dizer que qualquer distúrbio que a gente possa ter na fala causa um distúrbio direto nos relacionamentos. Logo, esse surdo-mudo é um retrato de todos nós, uma vez que a maioria dos nossos problemas acontecem no campo do relacionamento. Eu até diria que viver é dominar minimamente a arte do bom relacionamento. A pessoa feliz não é aquela que tem muito dinheiro, não é aquela que acumulou muitos bens, não é aquela que tem influência social, não é aquela que tem reconhecimento da parte dos outros. Ela pode ter tudo isso e continuar infeliz. A pessoa feliz é aquela que sabe se relacionar. E pode prestar atenção que é exatamente assim. Quando você sai de casa com a sua mulher ou com o seu marido, brigado, porque você disse uma coisa e ela entendeu outra coisa, e aquele está lhe magoando, você passa o dia ruim, até que chega em casa de novo, se não dá umas ligações nos intervalos do trabalho, para dizer, não foi aquilo que eu quis dizer não, meu bem, pelo amor de Deus. Enquanto não resolver um gargalo no relacionamento, você não está bem. E é capaz de desfigurar tudo aquilo que você toca. Não importa o tamanho e a grandeza que você viva naquele dia, mas o relacionamento é importante. Jesus Cristo sabia disso, e você se lembra daquele episódio, quando ele dizia assim, se alguém vem à igreja, vem diante do altar, deixar a sua oferta, e de repente se lembra que tem uma pessoa com quem não está bem, o que é que faz? Antes de deixar sua oferta, vai em busca dessa pessoa, procura resolver essa pendência humana, depois volte para a igreja e continue o que estava fazendo. Relacionar-se bem com as pessoas é mais importante do que vir à missa. É por isso que eu nunca me enganei com tanta gente na igreja. Nunca entrei nessa cantiga. Porque às vezes as pessoas na igreja vêm, não é o caso de vocês naturalmente, às vezes a gente vem para a igreja para se esconder de um monte de gargalo que a gente não quer enfrentar na vida. Aí eu vou rezar, como se a reza fosse uma estratégia mágica que a gente pega, tira do saco e aparece um milagre. Resolvamos nossos problemas lá onde a vida exige de nós, onde a vida desabrocha para nós. Aí tem sentido a gente celebrar essas coisas boas na igreja, já com o espírito aberto, leve, tranquilo. O trabalho é de lá para cá, nem sempre é daqui para lá. E é preciso que a gente aprenda também nesse detalhe. Nessa perspectiva, o Evangelho de hoje nos apresenta uma verdadeira pedagogia para a gente curar os relacionamentos feridos da gente. Para isso a gente precisa dar alguns passos. O primeiro passo, Jesus afastou-se com aquele homem para longe da multidão. Isso indica para nós que nós devemos primeiro buscar a nós próprios antes de buscar os outros. Escutar a nós mesmos, falar a nós próprios antes de falar qualquer coisa para os outros. Agir por nós mesmos, afastar-se da influência das pessoas. Esse mundo do envolvimento assim, exacerbado, gente demais na vida da gente, toda hora dando palpite, perguntando, conversando, exigindo, pedindo, pode nos desviar de nós mesmos. Daqui a pouco a gente é uma caricatura humana, porque você é apenas o resultado das pressões, das exigências, das expectativas dos outros. Você nunca olhou para você para avaliar se aquilo que você está fazendo é uma resposta sua mesma ou é simplesmente uma satisfação dada às pessoas que lhe pedem a cada instante. Se a resposta for, não, eu não estou nessas minhas atitudes, eu estou contemplando as vontades dos outros, então, pelo amor de Deus, pare. Ainda é tempo de parar. Que a pior coisa do mundo, o pior erro do mundo, talvez o maior risco que alguém pode correr na vida
é de passar a vida longe dele mesmo, é alienar-se de si próprio, alhear-se, não viver a sua própria realidade e ao mesmo tempo comprar aquilo que não é seu para si. O que é dos outros é dos outros, o que é meu é meu. Isso vale, quando eu digo os outros, vale para meu pai, para minha mãe, para minha mulher, para meu marido, para meu filho e minha filha, queridos. Vale para todo mundo. É preciso estabelecer os limites. E quando a gente chegar diante de Deus, eu tenho certeza que Deus não vai perguntar: e aí você, como é que está seu marido? Não, quando o marido chegar, ele dá conta daquilo que dá conta dele. E como é que está a sua esposa? Ela vai dar conta da vida dela. Ele talvez pergunte: o que é que você fez, meu amigo, com todos os dons que eu lhe dei? Como é que você se desenvolveu naquilo que você recebeu para desenvolver e cumprir a promessa que você me fez, ainda que inconscientemente, de ser feliz e fazer alguma coisa que preste pelos outros? O que é que você fez? Então é muito importante que a gente não esqueça disso, porque a vida é um salto, é um piscar de olhos, e daqui a pouco a gente já não tem condições de reverter as coisas, porque perdeu tempo demais com besteira, ou então perdeu tempo demais com os outros. Os outros são importantes, são. É tanto que vocês estão aqui acompanhados. Quase todo mundo veio com o outro consigo. Mas mesmo estando vizinho a ele, lado a lado, segurando na sua mão, ou então recostado no seu ombro, é bom que ele que está do meu lado saiba que ele é ele e eu sou ele. Que os meus olhos veem coisas que ele não vê, que meu coração sente coisas que ele não sente, que a minha cabeça pensa coisas que ele jamais ousou pensar e que eu nem um sonho um dia diria para ele, porque ele não suportaria. Somos pessoas diferentes e essa unicidade precisa ser respeitada por quem é único, por nós. Não é agora fazer de tudo para que o outro me entenda, talvez passe a vida inteira sem entender, mas eu tenho a obrigação de me entender, de me compreender, de me respeitar e de pegar naquilo que é próprio meu e voltar para frente, sem esperar absolutamente por ninguém, apenas confiando que foi assim que Deus me programou para fazer. E quem sou eu para discutir com Deus? O propósito dele é um propósito majoritário, superior. E se eu não cumprir, eu estou perdido. Acabou a minha chance de ser feliz. Esses são dados também muito importantes. E por último, um detalhe que eu acho fundamental. Jesus abre primeiro os ouvidos daquele homem, depois é que abre a sua boca. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, talvez um indicativo muito prático para a gente ouvir mais e falar menos. Infelizmente, a nossa boca é tagarela o tempo inteiro e os ouvidos quase sempre permanecem surdos o tempo inteiro. A gente ouve mal, ou ouve muito pouco, ou ouve quase nada, mas não para de falar. Gosta muito de encontrar um interlocutor que nos escute calado, mas quando é a vez dele falar, nós não gostamos de escutar. É preciso exercitar esse silêncio e essa escuta, senão a comunicação de que falei há pouco vai comprometer-se e vai comprometer também o nosso relacionamento com as pessoas. Me lembro aqueles 2 homens se encontraram e um dia: você casou? Já casei, sim, há mais um tempo. Tem filho? Tenho um filhinho e tal. E ele já fala? Eles fala demais. A gente está fazendo de tudo agora para ele aprender a ficar calado. Falar é fácil, é um mecanismo muito automático. Agora, ficar calado é uma arte que precisa ser aprendida, precisa ser trabalhada, exercitada, cultivada, senão a gente não se cala. A gente está fazendo meditação ali com os grupos, e eu acho uma coisa maravilhosa, porque são 2 horas que a gente passa juntos, ninguém se lembra do celular. Por 2 horas é muita coisa, não é verdade? Depois é um silêncio absoluto durante aquele período.
E ninguém tem vontade de falar. Pelo contrário, tem mais vontade ainda de mergulhar no silêncio, ainda que sejam 50 pessoas juntas no mesmo ambiente. Mas isso tem que ser treinado, isso tem que ser disciplinado. Aliás, a palavra disciplina ela é muito sugestiva. A etimologia dessa palavra significa: disciplina é fazer aquilo que não é natural. Porque se a gente for levado a fazer só a natureza da gente, a gente não vai para lugar nenhum. É uma natureza muito condicionada e muito viciada. Vamos criar uma segunda natureza, não com base na espontaneidade, nem nos condicionamentos anteriores do passado, mas com base na nossa inteligência, nos valores nos quais acreditamos, nos princípios que nós abraçamos para nós como verdadeiros e na fé que nós temos em Deus. Aí nós forjamos uma segunda forma de fazer, que é uma segunda natureza, que é fruto da disciplina. E um segundo detalhe, que aqui eu termino, que eu acho muito importante, o Evangelho conclui dizendo assim: Ele, Jesus, tem feito bem todas as coisas. O maior desafio da vida da gente é que a gente faça bem todas as coisas que a vida colocar nas mãos da gente. Todas as responsabilidades que a vida nos der, pequenas, médias ou grandes, que nós façamos bem feito. Façamos bem feito, ou seja, com diligência, façamos com atenção, façamos com presença e façamos, para reforçar o que lhes disse antes, com pleno envolvimento. E aí, podemos até quantificar, fazer menos coisas, uma coisa de cada vez, e fazê-las atentamente. Isso significa fazer bem todas as coisas. Que Deus nos ajude nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.